Olá, bem-vindos. Isto é Realpolitik e eu sou o Rui Costa e Silva. Por vezes, quase que ciclicamente, o mundo ocidental tem assim uma espécie de febres em que delira entre o otimismo exagerado e o pessimismo mórbido e que anima, o termo é mesmo este, a opinião pública e, em especial, os intelectuais iluminados durante algum tempo. E assim, de quando em vez, lá vem outra moda, fazem-se congressos, promovem-se debates, simpósios, cursos e outros tantos eventos, e que nem é mal de todo, porque dinamiza a economia, especialmente o aluguer de salas e auditórios e os serviços de catering. Dá também origem a vagas de especialistas instantâneos, que ninguém sabendo nada do assunto, e eles, sabendo um pouco mais que nada, passam por grandes gurus do tema, falando com a arrogância típica dos ignorantes e sendo ouvidos com o encantamento natural dos incautos, que têm tanta necessidade de estar in, que aderem a esses movimentos, não questionando a sua validade e pertinência, que pouco importa de facto, sendo o fundamental pertencer a algo, estar onde os outros estão, ver e ser visto, como se dizia já há muitos anos no mundo da diplomacia. Depois, claro, há os verdadeiros especialistas que finalmente veem a sua área de estudo e de conhecimento valorizada, mas nunca são os mais ouvidos. Os verdadeiros especialistas têm uma enorme tendência de abordar os assuntos com frontalidade e realismo, e não é isso que as massas querem. Querem sonho e utopia, porque de realidade estão todos, de facto, saturados. E eu, como já sou assim vintage, recordo-me do aparecimento da informática, que nos ia roubar o emprego a todos. Depois da internet, que nos ia divinizar a todos. Depois foi o bug do ano 2000, em que a sociedade ia colapsar. Depois disso, vieram os smartphones, que nos iam despersonalizar a todos. Depois as redes sociais, que iam, em definitivo, democratizar a humanidade e tornar o mundo um mercado imenso, onde todos íamos ser ricos. Depois, a engenharia social. Lembram-se do primeiro Web Summit em Portugal, que parecia uma romaria de adoração a Nossa Senhora virtual, com direito a Messias, o divino Paddy Cosgrave, sacerdotes e tudo. Mas, ultimamente, foi o 5G que vai permitir quase o teletransporte. Não me estou a lembrar de todos, peço desculpa, mas são assim os que me vêm à memória sem pesquisas. As modas vieram, os eventos foram feitos, alguns ficaram mais ricos, outros mais pobres, e o mundo seguiu, pávido e sereno, no seu normal curso. Mas eis agora que surge uma nova tendência, um novo trendy, um novo catalisador messiânico de um novo mundo anunciado e já inevitável. A inteligência artificial generativa. Para aqueles que acham que isto é completamente novo e inovador, lamento, mas não é. Já se fala e discute sobre inteligência artificial desde meados do século XIX, isso mesmo, 1800 e tais. Já nos livros do grande Júlio Verne, o tema era abordado. Máquinas pensantes surgiram em livros como o famoso 1984 de George Orwell, entre muitos outros. Robôs apareciam em filmes. Dispositivos de inteligência artificial eram tema de reflexão de obras-primas, como, por exemplo, O Herói do Ano 2000, filme de 1973, do inigualável Woody Allen, seja o filme referência de 1968, 2001, Odisseia no Espaço, do genial Stanley Kubrick, ou então o empolgante War Games, de 1983, em que um sistema de inteligência artificial quase que causa uma guerra global, ou, então, para finalizar, o incontornável filme de Steven Spielberg, de 2001, que se chama, precisamente, Inteligência Artificial, e que lança um olhar
acutilante e agudo sobre este fenómeno, prevendo que um dia este tipo de inteligência pode gerar, inclusive, sentimentos e, inclusive, amar. Por isso, a reflexão e o debate sobre a inteligência artificial só são novidade para aqueles que notoriamente andam distraídos. Mas agora podem dizer, ela já não é só ficção, já não é só tema de livros e de filmes, é a realidade. E, com base nisso, uns anunciam uma nova era, outros o fim do mundo, outros uma época dourada de simbiose entre o homem e a máquina. E cá vamos nós, em milhares de congressos, simpósios, seminários e coisas que tais. Tudo atualmente é cozinha com inteligência artificial, setor bancário com inteligência artificial, pregar pregos com inteligência artificial, e andam na internet só veem disto. Mas a questão que estes modismos sempre se esquecem é uma e só uma. A criação nunca pode superar o seu criador, se mais não for, porque o criador, sendo humano, é sempre imperfeito. Logo, a criação também o é. Como afirma a lei natural, todo o elemento natural nasce com a gênese da sua destruição. A montante e a jusante de todo o sistema analógico ou digital está sempre o ser humano. É o elemento humano que o pensa, que o planeia, que o concebe, que o cria, que o desenvolve, que o implementa e que usa a sua própria criação. Em suma, é sempre o indivíduo que liga e desliga a máquina com um simples interruptor. Foi assim com os computadores, foi assim com a internet, foi assim com os smartphones, será assim com a inteligência artificial. Outro aspecto é que todo o sistema precisa de pelo menos um input para gerar um output. É necessário uma causa para gerar um efeito. Se ninguém introduzir dados, se ninguém questionar o sistema e o fizer corretamente, este nunca conseguirá responder também adequadamente. Como se diz na gíria de intelligence, garbage in, garbage out. Metes lixo, sai lixo. A inteligência artificial sempre será uma ferramenta, não mais do que isso, que se bem utilizada, que se bem empregue, pode automatizar, acelerar e desenvolver muitos processos, sem dúvida, mas sempre dependente de quem a utiliza e para que a utiliza, e esse quem será sempre um ser humano, assim como o propósito terá sempre a origem humana. Para aqueles que dizem que a inteligência artificial pode pôr em causa os nossos direitos, liberdades e garantias, respondo com o velho adágio militar. O perigo não está na arma, mas sim em quem a empunha. Como todas as invenções humanas, desde a primeira pedra lascada ao futuro computador quântico, que quase por certo irá dar origem a mais um modismo, tudo pode ser utilizado para o bem, tudo pode ser utilizado para o mal, e quem decide isso é sempre um ser humano. Por isso, deixem de apregoar novas eras e messias digitais para encobrir decisões e ações humanas. Os resultados positivos e negativos da inteligência artificial generativa serão sempre gerados por seres humanos e a responsabilidade das suas operações serão sempre humanas. Irá causar o fim de postos de trabalho? Sem dúvida, mas gerará outros. Foi assim com a invenção do arado e do tear há milhares de anos. Foi assim com o computador e com a internet há dezenas de anos. Assim será com a inteligência artificial agora. Assim será com outras evoluções futuras. O ser humano parece um daqueles deuses que se assusta com as suas próprias criações e depois as tenta aniquilar, nunca o conseguindo. Talvez esse sejamos mesmo nós. Talvez seja esse o nosso grande medo. Talvez por isso
em todos os textos sagrados de todas as civilizações, da hindu à asteca, da judaico-cristã às antigas mitologias greco-romanas, a inteligência humana é sempre uma maldição e os deuses tentam sempre destruir a sua mais brilhante invenção, nós. Talvez seja por isso que andamos sempre a temer e a anunciar o nosso próprio fim e desgraça para depois termos a satisfação de termos conseguido sobreviver. A inteligência artificial generativa, acreditem, é só mais uma ferramenta que gerará benefícios ou malefícios conforme o uso e a utilidade que lhe for dada pelo elemento humano. Era esse o assunto que, de facto, devíamos estar agora a refletir e a pensar. Que uso dar a esta maravilhosa ferramenta por nós criada? E enquanto andamos assoberbados e entretidos em projetar fins dos mundos digitais e apocalipses tecnológicos por causa da inteligência artificial, vamos nos esquecendo cada vez mais de melhorarmos e entendermos e aperfeiçoarmos a inteligência natural. Essa sim, verdadeiramente capaz de gerar paraísos e infernos, salvações e condenações, pobrezas e posteridades. Descrente dos deuses místicos de outrora, criamos agora uns deuses tecnológicos, mas exatamente com o mesmo fim e propósito. Atenuar os nossos medos, expiar as nossas culpas e acreditar que algo exterior a nós nos pode salvar de nós mesmos. Temos de assumir, de uma vez por todas, como disse alguém, não consegui determinar a autoria da frase, que para encontrar o Deus que criou o homem, é preciso de deixar de seguir o Deus que o homem criou. Chame-se ele Yahvé ou Alá, computador ou inteligência artificial. Vamos nos deixar de modas em que escondemos os nossos medos e cobardias e enfrentar de uma vez por todas o elemento que tudo condiciona, tudo gera e tudo cria. Nós mesmos. Vamos investir na inteligência natural, porque a inteligência artificial é a consequência, não a causa. O texto integral deste vídeo está disponível no site da Realpolitik, assim como outros textos, informações e serviços. Passem por lá e façam uma visita no que fazemos em termos de inteligência estratégica. E assim, ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal e se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham aí um like que dá muito jeito para a nossa promoção. E assim sendo, até para a semana.